Olá, estamos começando o programa Crescendo no Conhecimento. Muito bom estar aqui com você para tratarmos mais um programa de um assunto importante para o nosso crescimento. E hoje o programa vai estar fazendo uma reflexão sobre o tema se eu soubesse, não é? Quem nunca já disse essa frase ou já ouviu essa frase? Se eu soubesse, eu teria tido uma outra atitude. Eu teria feito de forma diferente. Mas para nós começarmos a nossa conversa de hoje, eu quero ler um texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu para a igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 9 e 10. E a palavra de Deus diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Olha que palavra dita pelo apóstolo Paulo, né? Ele diz que quando ele é fraco, aí ele é forte, porque é na sua fraqueza que habita o poder de Deus na vida dele. Se nós observarmos ao longo da história da humanidade, tendo como base, como princípio a palavra de Deus, nós perceberemos o cuidado de Deus, o derramamento do amor de Deus sobre aquelas pessoas que estão quebrantadas ou estão passando por uma situação de quebrantamento. Nós vamos detectar que Deus, Ele sempre está atento ao coração quebrantado. Deus sempre está atento àquelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. E a pergunta que eu quero fazer para você, para que a gente possa refletir: quem nunca se sentiu que você foi avaliado, foi julgado, foi rotulado por um erro que você cometeu? E esse erro acompanha você por toda a sua vida até o momento. Quem nunca ouviu, de repente, palavras negativas, palavras como, por exemplo, você não vai dar certo ou você não vai conseguir? Infelizmente, muitos já vivenciaram isso, muitos já sentiram isso na pele, esses tipos de comentários. E isso é muito ruim quando a gente escuta esses tipos de comentários de pessoas que nós amamos, pessoas que estão próximas de nós, estão dentro do nosso círculo de amizade. Pessoas que não acreditam em nós. E isso é ruim quando essas palavras se tornam verdades para nós, quando essas palavras se tornam uma realidade na nossa vida. E isso é um grande perigo, que se torna um grande problema para nós mesmos. Nós vivemos num mundo hoje onde a sensação que dá parece que o amor ao outro, o amor ao próximo, cada vez mais está diminuindo. E nós vemos às vezes pais, ou seja, que acabam proferindo palavras negativas para os seus filhos. Ou seja, estão dizendo para os seus filhos
palavras não de motivação, mas palavras negativas. E às vezes essas crianças crescem com isso nas suas memórias, né, nos seus arquivos emocionais, e isso lá na frente, ou seja, quando adolescente, jovem, adulto, isso passa a ser um problema. Mas nesse programa de hoje, nós queremos mostrar alguns personagens bíblicos que eram homens e mulheres frágeis, né? Pessoas frágeis, mas que se colocaram diante de um Deus grande, de um Deus altíssimo e de um Deus que trabalha com pessoas que aparentemente o mundo não quer essas pessoas. Ou seja, que o mundo coloca à margem. Pessoas que vivem à margem da sociedade. E Deus está atento e Deus ama e se preocupa com todas essas pessoas. E eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto bíblico que conta a história de um homem e é interessante, está lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, do verso 11 ao verso 13. E a pergunta que eu quero fazer, pensando nesse texto, é: se eu soubesse que o esquecido se tornaria rei. Olha que interessante, né? Às vezes nós não sabemos as pessoas que estão ao nosso lado, o que elas são, o que elas podem ou o que elas podem se tornar a ser. É interessante que quando o texto relata que quando Samuel foi à casa de Jessé, porque Deus havia dito que ele escolheria um novo rei para Israel, e é interessante que o texto vai dizer que passou um filho, passou 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e foram passando os filhos, e Deus naquele momento estava dizendo para Samuel: Samuel, nenhum desses, o mais que você ache que alguns tenham a aparência para ser um novo rei, mas nenhum desses é o escolhido. E o texto é muito claro dizer que Samuel pergunta se os filhos haviam acabado, não é? E então Jessé responde: não, tem mais um filho que está lá cuidando das ovelhas. Então Samuel manda chamar. E é nesse momento da história que eu quero chamar a sua atenção. Samuel, ele, nos seus olhos, o rei estava diante dos seus olhos. Poderia ser qualquer um daqueles filhos. Porém, Deus alerta Samuel que ele via muito mais. Ele vê o coração do que o que está por fora, né? E nisso, Davi chega e Deus diz para Samuel: Samuel, esse é o novo rei de Israel. E olha só que interessante. Se Jessé soubesse antes que o filho que estava lá, até o filho esquecido estava, seria o novo rei de Israel, de repente, a atitude de Jessé e dos irmãos de Davi seria diferente com ele. Mas eles não sabiam. Eles não sabiam que o esquecido se tornaria um rei. Olha que interessante. Às vezes, aparentemente, parece que nós estamos esquecidos, né? Aparentemente parece que está todo mundo se dando bem, parece que você que está tentando servir a Deus com fidelidade, com dignidade, parece que você está esquecido. Mas o profeta Isaías, no capítulo 49, e o verso 16, a parte A, diz que: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E o versículo anterior, os versículos 14 e 15, diz que ainda que uma mãe se esquecesse de um filho, todavia Deus não se esquece de nós. Ou seja, o meu nome, o seu nome, está gravado nas palmas das mãos de Deus.
na palma da mão de Deus. Significa que, o mais que o mundo se esqueça de nós, o mais que as pessoas se esqueçam de nós, Deus jamais se esquece dos seus filhos. Se eu soubesse que Davi seria rei, de repente, os seus irmãos, os pais, teriam tratado Davi melhor. Então, fique atento. Você não sabe o que Deus tem para essa pessoa que está do seu lado. Mas eu sei de uma coisa, eu sei de uma certeza, que Deus não se esquece daqueles que são filhos. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento e hoje nós estamos conversando um pouquinho sobre se eu soubesse. Se eu soubesse que o esquecido se tornaria rei. E nós falamos que esse esquecido foi Davi. Esquecido pelo pai, esquecido pelos irmãos, né? Mas não esquecido por Deus. Se eu soubesse que a mulher rejeitada geraria Judá, os seus antecedentes de Jesus. Olha só que interessante. O texto bíblico de Gênesis capítulo 29, verso 31 diz assim: o Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó. Olha só que interessante. O texto de Gênesis, no capítulo 29, verso 31, ele vai relatar a história de Jacó. E Jacó, ele trabalhou 7 anos por amor de Raquel. Mas depois de 7 anos, ele percebeu que o pai, né, da sua amada não entregou a amada que ele queria. Muito pelo contrário, entregou Lia, que era a filha mais velha. E é interessante que Jacó então trabalha mais 7 anos para casar-se, enfim, com a mulher amada. E o texto bíblico vai dizer que Jacó amava muito mais Raquel do que Lia. E Deus viu isso. Olha só que interessante. Se eu soubesse que aquela que era rejeitada geraria um filho, e esse filho seria de nome Judá, e esse filho daria nome a uma tribo, que leva o seu próprio nome, que é Judá, que nasceria de Judá o rei Davi, e do rei Davi nasceria o rei dos reis, Jesus, o Salvador. Olha só que interessante. Imagine se Jacó soubesse que do relacionamento dele com Lia nasceria um que daria origem real ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E nós temos tantos relatos na nossa história, tantos relatos na vida de pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram abandonadas. E essas pessoas, pela graça, pela misericórdia de Deus, se tornaram pessoas dignas, pessoas importantes. É bem verdade que se a gente soubesse que pessoas que por algum motivo nós rejeitamos, por algum motivo nós não olhamos para elas e não damos valor para essas pessoas, mas se nós soubéssemos que lá na frente ela seria uma pessoa importante, ou através dela ou por meio dela, pessoas importantes viriam, com certeza nós não trataríamos essas pessoas como tratamos. Na verdade, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são tratadas pelaquilo que elas possuem e não pelaquilo que elas são como pessoa.
Nós vivemos hoje num mundo, numa sociedade onde o ter é muito mais importante do que o ser. E Deus nos dá uma lição muito importante. Deus, ele olhou para Lia e viu valor em Lia. Deus não rejeitou Lia. E da mesma forma, Deus não rejeita aqueles que se aproximam dele. Se aproxime de Deus, que ele não vai te rejeitar. Nós vamos ficar agora com mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para refletir mais um pouquinho sobre se eu soubesse. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento e hoje nós estamos conversando um pouquinho sobre se eu soubesse. Se eu soubesse que o esquecido se tornaria rei. E nós falamos que é a história do rei Davi. Se eu soubesse que a rejeitada se tornaria a mãe de Judá e Judá daria a linhagem real, inclusive de Davi e do Senhor Jesus. E nesse último bloco, se eu soubesse que o incompreendido seria o homem mais poderoso do Egito. Nós estamos falando, de acordo com Gênesis capítulo 41, do verso 41 até o verso 44, a história de um jovem chamado José. José foi um homem compreendido pelos seus irmãos. É bem verdade que José, ele, através dos seus sonhos, que a interpretação dos sonhos de José é que os seus irmãos o serviriam, e isso incomodava os seus irmãos, até mesmo que o seu pai e sua mãe também o serviriam, se curvariam diante dele. E diante de tudo isso, de ser incompreendido pela sua própria família, porque Deus tinha um propósito, um plano na vida de José. Mas se os irmãos de José soubessem que aquele jovem que foi incompreendido, às vezes alguns entendem que até mesmo pelas suas próprias atitudes, mas ele foi incompreendido dentro da sua própria casa. Mas imagine se os irmãos de José soubessem que esse incompreendido salvaria a vida não somente da sua família, mas de muitos. Por quê? Porque a história nos conta que José, um estrangeiro, que foi parar lá no Egito, foi vendido, foi caluniado, foi preso, mas Deus o exaltou, Deus o honrou. E um homem incompreendido, um estrangeiro, se tornou governador do Egito. E por causa desse homem, o Egito teve alimentos para enfrentar a grande fome. E não teve só alimento para os egípcios, mas ele administrou tão bem os recursos, que outros povos, os povos vizinhos, inclusive a família dele mesmo, o povo, os hebreus, também foram alimentados por causa dessa boa administração de José. E o texto diz que os irmãos de José foram chamados por ele. Os irmãos, quando olham para José, não o reconhecem, não reconhecem aquele que foi vendido pelos próprios irmãos. E eu quero abrir um parênteses aqui, de repente você está pensando isso, É quem nos ofende, quem nos maltrata, acaba se esquecendo, Mas a gente que foi o ofendido, a gente não esquece. Mas naquele momento, José, ele demonstrou que ele era um homem que servia a Deus, um homem que sabia perdoar. Ele se identifica para os seus irmãos ficam surpresos,
Porque, se ele soubesse que aquele homem, que aquele irmão seria ou se tornaria a pessoa mais importante do Egito, ou seja, a segunda pessoa mais importante do Egito. Mas naquele instante, José perdoa os seus irmãos, abraça, e o texto bíblico diz que José chora abundantemente, porque ele teve um coração perdoador. Ele não vingou aquilo que os irmãos fizeram contra ele. Se eu soubesse que o meu irmão se tornaria governador do Egito, eu teria o tratado melhor. Você agora vai ficar com um belo clipe. E depois desse clipe nós vamos voltar para terminarmos o nosso programa de hoje. Até daqui a pouco. Segura em minhas mãos, os dias difíceis estão e o medo toma conta do meu coração. Mas sei que estás aqui, tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar esta situação. Sem ti, Senhor, tudo seria mais difícil sem a tua mão. Eu não conseguiria enfrentar o dia mau. Sem tua presença em mim eu desfaleceria. Mais uma vez clamo a ti. Desistir, não me deixes desistir, não me deixes desistir, não me deixes desistir. Segura em mim. Volta com o programa Crescendo no Conhecimento e hoje nós tratamos sobre um tema, na verdade nós fizemos algumas reflexões. Se eu soubesse, né? Enfim, se eu soubesse que o esquecido se tornaria rei. E nós falamos a história do rei Davi, esquecido pela família, mas não foi esquecido por Deus. Se eu soubesse que a rejeitada seria a mãe de Judá e Judá daria a linhagem real. Nós estamos falando de Lia, né? Mas Deus não rejeitou Lia, como Deus não rejeita ninguém. Se eu soubesse que o incompreendido seria governador do Egito, e esse incompreendido foi José, incompreendido pela família, incompreendido por muitos, mas foi compreendido por Deus, e Deus o abençoou. E que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Não se esqueça, essa pessoa que está do seu lado, você não sabe quais são os planos de Deus para a vida dela. Então, não se esqueça de ninguém,
Não rejeite ninguém. Tente compreender as pessoas. Tente compreender as razões das pessoas, né? Se aquela pessoa não falou com você aquele dia, não julgue. Pergunte para ela se ela está passando por algum problema. Às vezes, o problema não é você, o problema está com ela. E às vezes nós julgamos e não compreendemos as pessoas. Que Deus abençoe você e até o próximo programa Crescendo no Conhecimento.